Olá, pessoal! A paz do Senhor Jesus! Aqui é a pastora Wanda Dias e eu estou aqui para mais uma experiência relatando para vocês. O meu canal, o conteúdo desse canal é levar você a ter uma experiência real com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa linda, maravilhosa, que tem nos assistido nos momentos difíceis, é Ele que é promessa do Senhor Jesus para as nossas vidas. E eu resolvi compartilhar com vocês, porque são 30 anos de caminhada do Evangelho e são muitas experiências, muitas dificuldades que a gente vai passando e a gente vai amadurecendo a nossa fé através das experiências espirituais que a gente vai tendo ao longo da vida. Não é verdade? Então, domingo passado eu fiz um vídeo para vocês e falei que eu falaria sobre o sangue, né? O sangue tem voz. Eu fiz esse vídeo na minha casa, porém não estou conseguindo baixar ele no YouTube. Ele está pesado, né? E eu estou trabalhando, aprendendo a fazer um corte, diminuir algumas coisas dele para ele ficar um tamanho legal. Certo? Então, o vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre, no comecinho da minha conversão, que eu já contei. Se você quiser dar uma olhadinha aí na playlist, né, dos meus vídeos, e você vai ver que tem aí várias experiências que eu relato com o Espírito Santo. E o início de tudo, o que me motivou a conhecer essa pessoa linda do Espírito Santo foi o livro Bom Dia Espírito Santo do pastor Benny Hinn. E foi lendo esse livro que eu fui pesquisando mais nas escrituras. Eu queria saber tudo que tinha, né, toda passagem da Bíblia ali que mencionava o Espírito Santo. E a primeira chamada, né, a primeira citação dele está em Gênesis, no capítulo 1, logo nos primeiros versículos, que fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E eu gosto muito de uma versão de uma Bíblia antiga, que eu ganhei do meu pai, que fala assim, ó: o Espírito de Deus chocava sobre as águas do abismo. Ah, eu achei lindo isso, a palavra chocar. Porque a palavra do Senhor fala que como a galinha, né, cuida dos seus pintinhos, assim o Senhor cuida dos seus. E a palavra chocar, né, se você for analisar todo o processo das aves, o chocar para as aves é um processo muito cuidadoso, né? Tem aves que chocam mais tempo, outras menos, mas o propósito ali é gerar vidas. E a galinha, né? A gente vê ela no ninho. Eu estava observando aqui na casa da minha sogra, a galinha botou, a minha sogra já foi lá. Ela falou, deixa eu ir lá retirar o ovo, porque tem um pássaro aqui que vai lá e ele escuta a galinha cantar, ele vai lá e come o ovo. Então eu achei assim interessante, porque aí eu falei assim, tem tudo a ver com aquilo que eu quero falar hoje no vídeo. O Espírito de Deus pairava, chocava. Ainda não estava acontecendo todo o comando de Deus para a criação. Haja luz. E o Espírito Santo, ele já estava ali chocando a criação, porque algo que já foi projetado, foi planejado antes. E ele, embora fale que a face do abismo, que era o caos, eu fico imaginando que ele não olhou para o caos, ele olhou para vidas
que iam ser geradas naquele local. E hoje não é diferente com a nossa vida, amados. Quando você ainda não teve ainda uma experiência de aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, você só se convence desse sacrifício, mas você ainda não se apropriou desses elementos que a cruz trouxe para a nossa vida, de um sangue que tem voz, de um nome que está sobre todo nome, de um lugar na região, lá uma morada, seria melhor, uma morada na eternidade. E quando você ainda não tomou essa posição na sua vida, o Espírito Santo ele fica chocando a sua vida. Ele fica ali cuidando. Mas quando o momento que você, no teu espírito, entende, há uma revelação desse preço pago lá na cruz, esse propósito cumprido por Cristo, como nosso Deus Salvador, o Espírito Santo ele passa a morar dentro, ele não fica mais sobre a tua vida, ele passa introjetado dentro do teu espírito. É uma coisa fantástica, e isso a gente fica pensando, eu choro quando eu fico pensando, sabe, da forma como esse Deus maravilhoso tem cuidado de nós. E às vezes o cuidado dele é tão grande que a gente passa o dia todo sem nem mesmo uma gratidão, sabe? Sinalizar que nós somos gratos por ele, porque nós almoçamos hoje, porque nós estamos agasalhados. Aqui está friozinho, olha, eu estou agasalhada, eu tenho água, se eu tenho sede, eu tenho uma cama. E são coisas que tão comuns que às vezes a gente não para agradecer. Sabe, de chegar, nós estamos no final do mês e eu trabalhei, na minha conta vai cair o meu salário, isso é um motivo de muita gratidão, porque tive saúde para trabalhar. Então, amados, sabe esse cuidado, como a galinha cuida dos seus ovos, o Espírito Santo ele fica sobre a nossa vida. Mas quando você tem esse encontro genuíno com Jesus, ele passa a morar dentro. E dentro é diferente o relacionamento, porque agora ele cuida de você, de dentro para fora, sabe? Os valores mudam. Você começa a olhar essas circunstâncias como coisas que são necessárias, mas não são imprescindíveis. O imprescindível é a minha certeza para a eternidade. E a escolha é aqui. E quando eu vejo, né, esse papel já do Espírito Santo desde Gênesis, né, de cuidar, porque ele olha para um caos. Você está achando que a sua vida não tem mais jeito? Convida ele para fazer parte dela. Ele vai transformar. Ele transforma o meio, ele transforma o seu jeito de pensar, seu jeito de sentir, de perceber as coisas, de se sentir pertencente a uma família gloriosa, que é onde tem um pai que ama incondicionalmente, um pai que te olha com os olhos de amor, um pai galardoador, adora dar presente, como ele também gosta de ganhar presente. Porque a palavra do Senhor disse assim, ó, o Pai busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O maior presente que Deus quer de seus filhos é o reconhecimento que Ele é Pai. É reconhecer a sua paternidade. É entender que como filhos nós temos o direito de errar, e que com muito amor ele nos corrige, e com muito amor ele nos acolhe. E se a tua vida está sem sentido, porque talvez o autor da vida não está fazendo parte.
Porque quando ele entra na nossa vida, tudo tem sentido. Sabe, tudo você vive pensando assim, que logo, logo estaremos face a face com ele. E se você consegue ter esse desejo queimando no teu coração, de morar com o Senhor, porque ele foi preparar a morada. O ladrão que estava lá, os ladrões, né? Um deles murmurou, blasfemou e não teve salvação. Mas o outro reconheceu a autoridade de Jesus, reconheceu a inocência dele. Falou, eu mereço estar aqui. Sabe por que ele reconhece? Porque ele sabe que aquela cruz não era para Jesus, e era para nós. E ele sim estava no lugar que ele merecia estar. E Jesus falou para ele o quê? Ainda hoje estaremos juntos no paraíso. Esse paraíso existe. E é para lá que nós temos que correr. É para lá o direcionamento da nossa vida. É para lá o foco. Se a gente vive essa vida sem sentido, sem foco, é porque nós estamos com os olhos aqui na terra. Estamos com os olhos naquilo que é palpável e visível. Andamos por vista. E o Senhor nos chama para nós andarmos por fé, por aquilo que cremos. E é por crer tanto nele que eu estou aqui me expondo, né? Sei lá onde esse vídeo vai parar. Sei que o pessoal da Irlanda estão assistindo. Tem uma nora lá. E meu beijo, meu abraço para cada um de vocês. Amados, o Espírito Santo é uma pessoa tão linda que se começa a ler as Escrituras, você começa a ver que ele é o que dá poder para todas as coisas. É ele que está por trás do cuidar das pessoas, do convencer as pessoas. Você acha que José foi convencido de que Maria esperaria um filho do Altíssimo? Se não fosse pelo Espírito Santo, numa época em que a mulher adúltera, ela era apedrejada, José, ele assume a paternidade de Jesus e ele não se torna um padrasto, ele se torna o pai de Jesus. Um pai terreno que fez todo o melhor, ensinou profissão, ensinou tudo o que ele sabia. Agora, você acha que foi por ele mesmo? Pela força humana dele? Não. Foi pelo Espírito Santo, porque é ele que convence. E é ele que convence a mim e a você que nós não estamos sós nessa vastidão, né, do universo, um planeta que parado no ar. Quem que está segurando tudo isso? Quem está no governo de todas as coisas, senão um Deus Altíssimo? Amados, não dá para mensurar. E às vezes uma coisa tão pequena, uma coisa tão vil, tão mesquinha, a gente se prende e fica sofrendo. Eu estou falando isso porque eu tenho dificuldade às vezes quando eu me deparo com um problema. Eu também tenho dificuldade e às vezes eu fico... Aí eu tento tirar o foco do problema e olhar para Cristo. Tiro o foco do problema e olho para Cristo. Porque quando eu olho na noite aquelas estrelas, eu olho a lua, eu fico me perguntando que tamanho é esse Deus que tudo fez. Não vai resolver um problema que é uma areinha da praia. A gente precisa crescer, amados. Crescer na presença, crescer na estatura de um varão, né? Valoroso. Sabe, ser ruios. E hoje eu entendo que a maturidade espiritual, ela independe da sua idade cronológica. A idade, o ruios, né? Que é o varão maduro, o que depende dele é a experiência que ele tem com a palavra de Deus, o quanto ela tem efeito na sua vida, o quanto ela é revelada e o quanto você a põe em prática. É o quanto você cresce. É o olhar para a cruz, é o olhar para
para a sepultura vazia. É entender que a chave do inferno agora está nas mãos dele. E Satanás e seus demônios não têm poder sobre a nossa vida. Por isso, nós temos que estar firmes, firmados na rocha. E a rocha é Jesus. Estar firme numa rocha é ter certeza que pode vir o vendaval que for, aquela rocha te sustenta. Se você tem essa certeza, você está no caminho certo. Mas se você ainda não tem, se você ainda tem certeza da sua salvação, se você acha que o pecado te consome, que a tua vontade humana é superior, lembre-se, o Espírito Santo, ele é como uma galinha que choca. Ele sabe que aí há vida. A galinha olha para os ovos, ela cuida daqueles ovos, porque ela não enxerga ali os ovos, ela enxerga ali os filhos. E é assim o Espírito Santo conosco. Ele olha para a nossa vida, às vezes é um traste de vida, sabe? Uma vida que não vale nada. Para ele tem valor. Para ele tem muito valor. E ele olha para nós como filhos. E cuida de nós como filhos. E eu te convido a deixar ele entrar na tua vida e transformar. Amém? Fica com essa palavra no teu coração nesse domingo.